E finalmente chegou o dia dele, o resumo completo do anime do assassino mais famoso de todo o Japão, Sakamoto Days. Fala meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando mais uma vez utilizando a skin engripado. Por isso que esses resumos estão atrasando um pouquinho mais, tá? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e sem mais enrolação, bora direto pro conteúdo. Certa vez houve um assassino considerado o melhor de todos os tempos. Seu nome era Taro Sakamoto, e enquanto o narrador fala isso, ele faz o que ele faz de melhor. Simplesmente avança no meio de um monte de inimigos e mata cada um deles sem nenhum mínimo de dó ou piedade. E esse assassino era incrível, todos os pistoleiros reverenciavam. Todos os assassinos o respeitavam, mas um dia acontece o que acontece com todo mundo, ele se apaixona, se divorcia e tem que dar metade de tudo que ele tem. Na verdade, ele só se apaixonou, o restante vem só no futuro, é claro. E após se casar, naturalmente, Sakamoto abandonou a sua vida de assassino. E após algum tempo da sua aposentadoria, Sakamoto ficou exatamente assim. É exatamente isso, ele tá fazendo um cosplay de Thaís Carla. E finalmente a gente descobre que o narrador na realidade é um personagem chamado Shin, um assassino telepata. E enquanto ele se lembra da sua vida de assassino que ele teve ao lado de Sakamoto, ele simplesmente encara a lojinha que nosso Taro Sakamoto se tornou dono após o casamento. Cortando a cena pra dentro do mercado, a gente nota que Taro Sakamoto leva seus dias sem fazer mal a uma única mosca. Enquanto ele está sentado, um garotinho acaba brincando com as suas janelas, dizendo que se ele acertar a flecha no alvo que ele acabou de desenhar, o Taro Sakamoto deve um suquinho pra ele. E assim que ele vai se abaixar para pegar a flecha, um homem entra pela porta do mercadinho e as tintas do garoto acabam manchando o terno desse homem estranho. O figurante pega o molequinho pelo pescoço e diz que vai dar um jeito nele, enquanto a esposa do Sr. Sakamoto se pergunta o que diabos eles vão conseguir fazer. No mesmo instante a gente tem um vislumbre. Taro Sakamoto pega uma caneta esferográfica e enfia na garganta do figurante, o que seria ótimo se não fosse apenas os pensamentos do Taro Sakamoto. E enquanto está perdido nos seus pensamentos, pensando, essa foi por pouco, eu quase matei ele, Shin finalmente aparece dentro da loja e diz: foi bem certeiro, eu estava vendo, eu consegui enxergar bem aonde você enfiou aquela caneta. Sakamoto olha para ele um pouquinho estranho e ele diz: já faz um tempo, Sakamoto, eu sou Shin, o clarividente. E antes que o Shin finalize a sua apresentação, ele tem o seu pescoço quebrado por Taro Sakamoto. Mas mais uma vez é somente uma imaginação desse personagem. Shin, completamente assustado, diz que não entende por que matar ele foi a primeira coisa que o Sakamoto pensou, já que eles trabalhavam juntos. Já pra fora do mercadinho, Shin e Sakamoto estão tendo uma conversa, onde o Shin insistentemente chama o Sakamoto para voltar para a Ordem dos Assassinos e ele se recusa insistentemente, até que Shin saca um cigarrinho do capeta para dar aquela pitada e Sakamoto corta o cigarro dele sem ele prestar atenção na velocidade. E enquanto ele come o seu miojão, ele aponta para a plaquinha dizendo: é proibido fumar. Shin não consegue entender como ele mantém essa velocidade tendo esse corpo extremamente grande e pergunta mais uma vez: por que diabos você se manteve nesse lugar, Sakamoto? Até que finalmente ele descobre que na realidade o Sakamoto naquele local é uma espécie de faz-tudo, sendo ele capaz de realizar uma simples poda ou dividir uma bola em duas para dar para as crianças brincar. Como ele fez isso, eu não faço a mínima ideia. Shin finalmente desiste de tentar convencer o Sr. Sakamoto e vai para dentro do seu carro. Assim que ele adentrou o veículo, ele recebe a ligação de um dos chefes da organização dos assassinos. E esse homem, ao ouvir que Sakamoto não aceitou voltar para a Ordem dos Assassinos, dá as ordens para Shin matá-lo, já que ele abandonou os assassinos para viver a sua vida de casado, e isso não pode. Já é outro dia e Shin está decidido a matar o nosso assassino mais famoso do mundo, Taro Sakamoto. Vai caminhando vagarosamente em direção ao balcão. Ei, Sr. Sakamoto, parece que eu vou ter que deixar a cidade hoje. Pensei em dar uma passadinha aqui apenas para me despedir. Enquanto ele fala isso, ele saca sua pistola vagarosamente e dispara em uma velocidade extrema uma bala em direção ao Sakamoto. Mas como ele é um personagem extremamente ignorante, ele cospe a porra de uma balinha e desvia a bala desse personagem completamente. Ele desvia um tiro com uma bala. Para vocês terem uma noção, o dia que eu mais me senti inútil na minha vida foi o dia que eu cortei a minha língua chupando uma bala, para você ter uma noção como balas são extremamente poderosas. Shin fica surpreso pelo ocorrido e Sakamoto arremessa em direção a ele uma garrafa d'água.
Assim que Shin abre os olhos após se desviar, ele nota que Sakamoto sumiu da bancada. E nota também que não consegue ler a mente dele como lê a mente das outras pessoas. Sakamoto não está muito distante dali, já que ele está atrás de um balcão preparando algumas balas. Várias balas, no caso o docinho, são arremessadas em uma velocidade extrema e perfuram completamente o local. Shin consegue desviar delas com certa facilidade, mas assim que visualiza o Sr. Sakamoto, ele é atingido com alta velocidade por um profiterole, o que faz ele simplesmente cair no chão, e assim que se levanta, Sakamoto vai em direção a ele e com um único chute ele arremessa Shin pela lojinha, quebrando todas as prateleiras. Após muito tempo desacordado, Shin finalmente acorda, sendo observado pela filha e pela esposa do Sr. Sakamoto, e elas chamam o nosso maravilhoso personagem para jantar. Ao sentar na mesa, Shin percebe o que o Sakamoto tem ali. E graças a isso ele decide desistir de caçar o nosso personagem, até porque ele não teria a menor chance. Finalmente Shin vai em direção ao chefe dos assassinos e diz para ele deixar de caçar o Sakamoto, já que Sakamoto desta vez ele tem um lar, e isso justifica o abandono que ele fez em relação à ordem dos assassinos. O chefe avisa ao Shin que ele não poderia deixar de matá-lo, que a única escolha que ele teria era se matar no lugar de Sakamoto. Mas Shin acaba lendo os pensamentos dele e escuta ele dizendo em pensamentos que mesmo que se ele se matar, ele com certeza vai continuar indo atrás do Taro Sakamoto. Shin então saca sua pistola e começa a disparar várias balas em direção a todos que estão naquele local abandonado. Não muito longe dali a gente nota que Taro Sakamoto implantou uma escuta em Shin e está escutando o que está acontecendo lá. Ele então aciona um código secreto dentro da sua caixa registradora e toda a sua mercadoria simplesmente dá lugar a um gigantesco arsenal de armas. Dá um foco naquela pá e produtos de jardinagem maravilhoso, provavelmente não tinha mais espaço na sua lojinha. Taro Sakamoto então pega uma única arma que não é letal no meio de todas aquelas armas que possivelmente seria capaz de matar alguém, e a cena corta mais uma vez para Shin. Ele elimina diversos inimigos, mas está ficando sem munições. E após levar um golpe na sua perna, bom, ele está praticamente morto. Assim que o seu inimigo está prestes a atirar, ele aparece, Taro Sakamoto, utilizando seus tasers para aniquilar as pessoas que estão à volta de Shin. Todos lá se assustam a perceber que o assassino mais poderoso do Japão apareceu e dizem: ele está aqui. É o Taro Sakamoto, matem ele. O primeiro dos inimigos vai em direção a Taro Sakamoto, mas facilmente é derrotado, já que a sua arma foi quebrada por Sakamoto com um único soco. Outro homem se aproxima pelas costas de Sakamoto e ele, sem olhar, simplesmente segura a faca do homem e deixa ele desacordado, batendo gentilmente com seu cotovelo no queixo dele. Sakamoto então, em posse de duas adagas, corta uma arma como se fosse manteiga e elimina cada um dos assassinos que possui naquele local. Shin se pergunta como Taro Sakamoto chegou até lá rápido daquele jeito, e ele mostra que plantou uma escuta na arma de Shin. Finalmente Shin se decide deixar o clã dos assassinos e finalmente fazer alguma coisa que preste na sua vida. Sakamoto então lança um avental em direção a ele e diz: o salário é esse, 850 ienes por mês. E às vezes eu pago hora extra. Shin fica completamente surpreso ao ouvir aquilo e a cena corta mais uma vez para dentro do mercadinho. Desta vez Shin está trabalhando naquele mesmo lugar. O garotinho de antes que estava tacando flecha na janela do Sakamoto pergunta para Shin com que ele trabalhava antes de estar naquele lugar, e antes que ele responda, Taro Sakamoto diz para ele em pensamentos: se você contar a ele, eu com certeza te mato. Já é outro dia e Shin está trabalhando na lojinha há mais de uma semana. Mas mesmo assim ele está com uma certa curiosidade, como Taro Sakamoto derrubou todas aquelas pessoas em um único instante. E enquanto ele faz estas perguntas, Aoi Sakamoto, a esposa do nosso protagonista, escuta aquilo e pergunta: você matou alguém? Espere aí, marido, não vai dizer que você voltou a matar. Sakamoto começa a sentir uma pressão imensa sobre ele e começa a dizer de todas as formas possíveis que não. E Shin pergunta para Sakamoto como assim não matou ninguém se todas as pessoas caíram em um único instante. Sakamoto então, utilizando a sua voz, diz: eu não infligi nenhum ferimento letal. E Aoi Sakamoto diz mais uma vez, olhando bem no fundo dos olhos do seu marido: a penalidade por quebrar as regras da família
é o divórcio, e sai daquela sala lentamente. Sakamoto, percebendo que pode perder metade de tudo que ele tem, mais uma vez enfia 2 adagas na garganta de Shin. E Shin mais uma vez fica completamente assustado, se perguntando por que ele foi morto em pensamento mais uma vez. Sakamoto diz que não tem tempo para conversar com Shin, já que eles têm várias entregas para fazer durante o dia. E a cena corta mais uma vez para a personagem mais poderosa de todo esse mangá, Aoi Sakamoto. Ela estava fazendo as compras no mercadinho após ter uma DR com seu maridão e finalmente pega um ônibus para ir para casa. E assim que ela se senta, homens armados entram para dentro daquele ônibus dizendo: "Estamos sequestrando esse ônibus". A gente nota a cara de preocupação de Aoi Sakamoto, mas percebemos que ela está brava somente pela demora que aquilo vai fazer para ela chegar em casa, já que ela está com um sorvetinho e muito provavelmente ele acabe descongelando. Não muito longe dali, Taro Sakamoto vai no seu caminho de entregas, e ao passar pelo ônibus, ele nota que tem pessoas armadas lá dentro e a pessoa mais importante de toda a sua vida. No mesmo instante, ele faz Shin virar a moto e avisa Shin que tem pessoas armadas dentro daquele ônibus e que, por coincidência, é o mesmo ônibus que a sua esposa está pegando no momento. Voltando para dentro do ônibus, os bandidos têm o melhor motivo possível para ter sequestrado aquele ônibus e com certeza isso foi uma ameaça aos produtores dessa série. E lembrando a vocês que essa parte do mangá, ela não foi aproveitada para ir pro anime, então eles retiraram essa parte até porque, bom, vocês vão entender. O bandido diz: "Vocês sabem o quão traumático é quando o seu mangá favorito é cancelado? Então, graças a isso, vamos bater esse ônibus no prédio da Shuei". As pessoas do ônibus escutam aquilo e ficam completamente desesperadas, e a esposa do Taro Sakamoto está perdida em seus pensamentos, sabendo que vai se atrasar para o jantar. Um dos criminosos nota que ela está muito calma para estar naquela situação e pergunta: "Por que você está tão calma assim?" "E por que eu não estaria calma? Afinal de contas, eu tenho certeza que ele vai vir me salvar." E enquanto Taro Sakamoto e Shin estão indo em direção ao ônibus que foi sequestrado, Shin pergunta para Sakamoto que regras familiares são essas. E enquanto Sakamoto vai pensando nas regras, ele tem um vislumbre exatamente do que aconteceu e o motivo que fez nosso personagem Taro Sakamoto parar de matar as pessoas. Há 5 anos atrás ele estava em um encontro com Aoi, e ela percebeu que ele estava coberto de sangue. E ele diz que precisou trabalhar, no caso matar pessoas, para comprar o presentinho dela. Aoi, naquele exato momento, decide se jogar do local alto que eles estão, e Sakamoto, sem pensar 2 vezes, pula para salvar ela. Já no chão, ela percebe que caíram em cima de uma neve fofa e percebe a preocupação de Taro Sakamoto. E olhando nos olhos dele, ela diz: "Você percebeu agora? Você iria ficar triste se eu tivesse morrido, certo? E do mesmo jeito que você queria me salvar, todo mundo é importante para alguém também. Então, a partir de hoje, você vai me prometer: você não vai matar mais pessoas. Essa é a nossa regra, e para compensar todas as pessoas que você matou, você ajudará outras pessoas." Cortando a cena, finalmente Shin e Sakamoto chegam no ônibus. Ambos se disfarçam e Taro salta em direção à rua, ficando na frente do ônibus, e pede para Shin derrubar todos eles lá dentro. Shin então salta da sua motocicleta e, de uma forma inexplicável com suas pernas, destrói a parede do ônibus, imobilizando um dos sequestradores, dizendo para eles pararem o ônibus, senão ele terá o seu braço quebrado. E ao olhar para o motorista, ele percebe que é impossível parar aquele ônibus, já que ele foi acorrentado ao acelerador. Como o bandido teve tempo de fazer isso, não façam a mínima ideia. Ele então começa a gritar desesperado para Sakamoto, de forma telepática, claro, e Sakamoto diz: "Não se preocupem, se o ônibus não consegue parar, eu serei a placa pare dele." Sakamoto se prepara, estende uma placa de pare na sua mão e com um único golpe ele para o ônibus completamente. Utilizando uma máscara maravilhosa, ele adentra o ônibus e as pessoas começam a sair correndo de lá de dentro. A sua esposa olha para Sakamoto e diz: "Eu não deveria ter dito aquelas coisas que eu disse hoje pela manhã." Sakamoto diz que não tem problema desde que ela se lembre do artigo 12 da família, que seria fazer um jantar como pedido de desculpa. Eu sei muito bem o que ele quer de noite, ele não quer jantar não. E já para dentro da lojinha eles estão comentando sobre a forma que Sakamoto parou o ônibus, e algumas pessoas acabaram tirando uma foto do Taro mascarado.
e ele se pergunta se aquilo não vai dar problemas futuros para ele. Shin comenta sobre o interesse que ele teve nas regras do Taro Sakamoto e diz que faz muito sentido ele agir daquele jeito e que agora está inspirado graças ao que o Sakamoto se tornou. Sakamoto então responde para Shin: se você vai fazer parte desta casa, elas são as suas regras também, e entrega para Shin um livro de regras da família Sakamoto, e ele deixa um aviso: se você quebrar essas regras, eu te mato. E Shin diz: ué, mas isso não é contra as regras? Olha o paradoxo aí. Já é outro dia e mais uma vez nossos personagens estão fazendo entregas. Shin tenta atirar naquelas lojinhas de brinquedo que você acerta o tiro e ganha uma pelúcia, mas erra o tiro. Sakamoto então, utilizando toda a sua perícia de protagonista e chupando aquele sorvetinho maravilhoso, ele acerta todos os alvos e leva todos os brinquedos daquele quiosque. Enquanto ele sai de lá, o dono diz: nunca mais volte aqui, seu gorducho. E enquanto Sakamoto e Shin vão em direção à sua moto, já que finalizaram todas as entregas, uma oficial de polícia está multando eles, porque a moto estava estacionada em um local que não podia naquele momento. O seu nome é Oficial Nakase. Ela aproveita que parou os dois e pergunta se eles têm informações sobre o vigilante mascarado e entrega um panfleto nas mãos de Shin e diz: isso é imperdoável. Que tipo de herói usa violência? Então eu terei que prendê-lo. Shin e Sakamoto começam a desviar o assunto e sair de lá vagarosamente. E Shin, como fala demais, enquanto sai de lá, diz: na verdade eles não são tão mal assim, até porque nenhum dos passageiros se machucaram, correto? A policial escuta aquilo e segura os dois personagens. Como você sabe disso? Porque isso não foi divulgado. Você tem uma informação sobre essas duas pessoas misteriosas que a polícia ainda não saiba? Shin tenta disfarçar e a oficial Nakase pega o rádio da polícia e diz: eu estou com duas pessoas suspeitas na rua comercial. Antes dela terminar a transmissão de rádio, Sakamoto e Shin saem correndo a tudo. A policial então começa a correr e perseguir eles pelo setor comercial. Após muito tempo de perseguição, finalmente Shin e Sakamoto acaba despistando ela. Voltando para a policial Nakase, ela está decepcionada porque ela nunca deixou bandido nenhum escapar. E enquanto ela conversa com o oficial mais velho, ela revela para ele que gosta muito do trabalho policial e que ela já morou naquela cidade antes e por isso ela quer ajudar todas as pessoas. Sakamoto, como não está muito longe daquele local, escuta a conversa dela com aquela pessoa mais velha. Finalmente, o senhor de idade sai daquele local e a oficial Nakase percebe que tem um homem não muito longe dali mexendo com algumas garotas. Ela se aproxima dele e agarra os braços do homem estranho e diz: o que você está fazendo? Ela já pediu para você parar, não pediu? De repente, o suspeito derruba uma coisa no chão e a oficial Nakase percebe que é uma embalagem um tanto quanto diferente. Cortando a cena para dentro da lojinha do Sakamoto, o homem mais velho que estava falando com a Nakase sabe exatamente quem é Taro Sakamoto e diz que a sua oficial desapareceu e não sabe aonde encontrá-la. A filha mais nova de Taro Sakamoto reconhece a policial e diz que seu pai precisa ajudar ela, até porque um dia ela estava perdida da sua mãe e essa mesma oficial acabou ajudando a filhinha do Sakamoto a encontrar a sua mãe e ainda pagou um sorvetinho para a filha do nosso protagonista. O oficial mais velho fala para o Sakamoto que ela precisa de ajuda porque ela é uma pessoa muito inocente e que se recusa a fazer qualquer tipo de violência independente da pessoa que seja. Taro Sakamoto, ao ouvir aquilo, decide ajudar a oficial e pergunta se o Shin quer se exercitar um pouco. Voltando para a oficial Nakase, ela está amarrada em uma cadeira com os seus olhos vendados. O criminoso conhecido como Riki Kanehira, líder da gangue Zutono, se aproxima da oficial e diz: eu não queria que fosse assim, mas você acabou vendo, não é? E parece que a oficial aí não tem uma arma. Nakase, ao ouvir aquilo, diz: eu nunca apontaria uma arma para ninguém. Todos lá começam a rir, dizendo que ela é uma idiota que foi desarmada a enfrentar uma gangue gigantesca. Não muito longe dali, Shin nota que tem várias pessoas em um galpão abandonado fazendo muita bagunça. E provavelmente aquele é o mesmo lugar que a oficial Nakase está perdida. E ele repassa essa mensagem telepaticamente pro Taro Sakamoto. Voltando para o oficial Nakase, ela diz que vai proteger todas as garotas que estão naquele local. E o homem estranho mais uma vez diz: idiotas e seus ideais deturpados. Como você quer proteger alguém
sem usar força bruta. Você é idiota! Naquele momento, duas esferas são arremessadas em direção ao bandido. Elas explodem e revelam ser uma bomba de fumaça. Todo mundo lá fica sem enxergar absolutamente nada. E você já imagina, as tartarugas ninjas aparecem. Não, na realidade, Taro, Sakamoto e Shin, o telepata. Eles começam a se comunicar e Shin passa a posição de cada uma das pessoas que estão naquele lugar. E o massacre, bom, vem instantaneamente, com Shin e Taro Sakamoto humilhando todos os inimigos com muita facilidade. A oficial na casa se pergunta o que está acontecendo ali, já que ela não enxerga nada, e um dos criminosos se aproxima dizendo que a culpa de tudo aquilo é dela. Antes que ela seja atingida, Taro Sakamoto derruba aquele bandidinho desgraçado e Shin fica preocupado que ele não está utilizando máscara. Assim que a oficial abre os olhos, ela percebe um homem completamente magro e sem o bigode. Shin fica se perguntando como diabos o Taro Sakamoto conseguiu emagrecer e Taro dá apenas o sinal para eles saírem correndo daquele local. Passados-se alguns dias, Shin ainda não consegue entender como Taro Sakamoto ficou tão magro daquele jeito e já está fazendo cosplay de Thais Carla mais uma vez. E enquanto Shin analisa uma foto de Sakamoto dizendo que ele é muito mais legal sem todo aquele peso, a esposa de Sakamoto tá dando um cacete nele porque ele voltou a bater nas pessoas. E não menos importante, indo rapidamente para a oficial na casa, ela está treinando, já que ela ficou muito brava porque ela estava completamente indefesa naquele local. Mais um dia, mais uma vida dura no trabalho de CLT. Shin e Sakamoto estão andando por Nikita Chinatown para fazer as compras do dia. Mas uma coisa mais especial, a sua esposa e a sua filha Hana querem que Sakamoto comprem bolinhos de porco divinos. E Sakamoto, ao comprar, diz pra Shin que aqueles bolinhos são deliciosos e que quem faz eles faz apenas 50 por cliente. Finalmente, Sakamoto realizou sua missão e enquanto vai saindo contente com seus bolinhos na mão, uma mulher misteriosa cai em cima de Sakamoto, esmagando todos os bolinhos. Sakamoto olha para aquilo completamente arrasado e Shin se pergunta se talvez não dá para eles limpar a sujeira apenas. Homens então começam a correr desesperados atrás daquela mulher e finalmente ela é revelada pra gente como Shao Tang-Ru. Finalmente um dos capangas que estava perseguindo aquela mulher apanha ela por trás e um dos inimigos dela acaba sacando uma navalha. Assim que ele está prestes a desferir um corte nessa personagem, Sakamoto, com um pegador de bolinhos, simplesmente quebra a faca. Dá pra notar que ele ficou muito pistola porque a mulher destruiu os bolinhos dele. Shin, sem pensar duas vezes, pega a caixa que ele estava carregando e bate com ela na cabeça do homem careca, só porque ele é careca. E se você é careca, não se esquece de se inscrever no canal Sonark Animes. E se você não é careca, fique você sabendo que se você não se inscrever em algum momento, com certeza você vai ficar careca se não me der a sua inscrição. Há relatos de pessoas que eram carecas que se inscreveram no canal Sonark Animes que eles voltaram a ter cabelo. Fonte, não faço ideia. Shao Tang, então, aproveitando a distração que Sakamoto e Shin conseguiram, pegam o último dos inimigos que tem na frente dela e desferem um ataque poderosíssimo, arremessando ele para longe. Shin pergunta quem é ela e antes que ela responda, mais inimigos aparecem. Sakamoto só tem tempo de carregar Shao Tang e começar a correr com ela no seu colo. Shin, que está correndo atrás do Sakamoto, e diz que esse tipo de coisa está acontecendo bastante ultimamente, cortando a cena para um local completamente misterioso, conhecido por Daishokai. O presidente daquela organização criminosa, Sr. Wang, está repreendendo um dos seus subordinados, dizendo: como vocês deixaram aquela garota escapar? Matamos toda a família dela. E qual é o sentido de deixar ela fugir? Eu quero que vocês me tragam aquela chave. O subordinado continua tentando se explicar e rapidamente, sem pensar duas vezes, ele tem a sua cabeça gentilmente separada do seu corpo. E enquanto ele vê um vislumbre da Raftalia e do Naofumi quase indo para um Isekai do Herói do Escudo, o homem que arrancou a cabeça dele diz: veja, irmãozinho, ele está tentando respirar ainda. Eu acho que ele não percebeu que já morreu. Outro homem estranho aparece, só que dessa vez com cabelo diferente do outro que era careca, diz: pare com isto, Bacho. Isto não é elegante. O presidente da Daishokai, Wang, percebe que aqueles dois são completamente psicopatas e dá uma ordem para eles: ir atrás daquela garota e pegar dela a chave.
Voltando mais uma vez a cena para o nosso personagem Sakamoto, eles estão fugindo pelos telhados, enquanto a personagem Xiao Tang-Lu diz que ela faz parte da família da Tríade, conhecida como os Lu, e que aquelas pessoas que estão atrás dela estão indo atrás da chave para o esconderijo da família Lu, e que lá possui tesouros inestimáveis. Shin pergunta por que ela não se livra daquela chave e ela diz que não conseguiria, já que o pai dela confiou aquela chave a ela e ela jamais saberia como encarar os pais dela se ela jogasse aquela chave fora. Sakamoto, escutando toda aquela conversa, percebe que os pais dela foram mortos e rapidamente segura Shin pelo avental, fazendo ele parar bruscamente. Olha muito bem para Xiao Tang e pergunta: "Você sabe fazer bolinhos de porco?" Xiao Tang diz que aprendeu a fazer em algum momento com seu pai, mas que não garante o gosto dele. Então Sakamoto diz: "Então temos um acordo. Eu ajudo você e você faz bolinhos de porco pra gente." Shin e Xiao Tang ficam parados sem entender muito bem o que está acontecendo e rapidamente, sem perceber, Sakamoto é atingido por um chute extremamente forte que faz ele ser arremessado para muito longe. Shin começa a gritar chamando pelo seu patrão e Xiao Tang diz: "Malditos, eles nos alcançaram enquanto perdíamos tempo." Shin olha pra frente e vê dois homens completamente desconhecidos fazendo pose. O irmão mais cabeludo dos assassinos diz: "Baixou, você não tem estilo nenhum. Afinal de contas, não é dessa forma que um assassino age." Baixou responde ao seu irmão dizendo: "Encontre o alvo e os mate. É apenas isso que a organização nos pediu." Shin pergunta quem são esses caras estranhos e Xiao Tang diz: "Esses são Sonri e Baixou, são gêmeos assassinos. Eles são nojentos, já que eles gostam de arrancar a cabeça das pessoas e depois levar para casa e desenhar elas." É uma coisa que eu sempre digo, senso artístico acima de tudo. Os irmãos assassinos continuam perdendo tempo com assuntos completamente desnecessários e Shin vê uma abertura, rapidamente avança em direção a ele e desfere um soco. Mas o irmão Song-Hee simplesmente segura a mão de Shin dizendo: "Furioso porque matamos o seu colega? Você é sensível demais para ser um assassino, não é?" Shin diz que ele é maluco, achando que vai matar o protagonista daquele mangá facilmente daquele jeito, sendo que até mesmo a produtora deles tem medo de cancelar essa obra, já que teve uma ameaça nos capítulos anteriores. O irmão carrega Baixou, enquanto escuta Shin falando, não perde tempo e avança o mais rápido possível em direção a Xiao Tang, já que ela está com um ponto cego, e pegando sua espada gigante, mira em direção ao pescoço da personagem. E antes que ela possa ser atingido, rapidamente Sakamoto, com um único soco, enfia ele para debaixo da terra e dizendo: "Não só bolinhos de porco, eu acho que bolinhos de feijão doce também seriam muito bons." Após aquele leve soco que o Sakamoto deu no inimigo, ele foi afundado para debaixo da terra, quebrou a laje de concreto e caiu no térreo, arrebentando com todo um restaurante. Rapidamente os irmãos assassinos se levantam e Sonri diz: "O cara é bem forte, não acha, Baixou?" E Baixou responde, dizendo que apenas o chão estava podre, não foi nada demais. Seong-Hee pede mais uma vez a chave para Xiao Tang, dizendo que se ela dar, ele dará a ela uma morte linda e rápida, quase indolor. Xiao Tang responde dizendo que aquela chave é o tesouro dos pais dela e que ela prefere morrer a ter que entregar aquela chave a qualquer pessoa. Com uma aura completamente assassina, Seong-Hee responde: "Ótimo, é isso que os seus pais me disseram também. Antes, é claro, deles terem mortes horríveis. Vocês se importam mais com objetos do que com suas próprias vidas? Vocês não têm uma grama de classe." Xiao Tang fica completamente pistola, avança em direção a Seong-Hee, mas Sakamoto acaba segurando ela, dizendo para ela manter a calma e não perder a paciência. Shin continua observando a situação e rapidamente Seong-Hee arremessa uma agulha assassina em direção a Xiao Tang. Sakamoto é mais rápido que ele e acaba apanhando essa agulha antes de matar a personagem. Seong-Hee pede para Sakamoto ficar fora daquilo e o nosso cosplay de Scarla diz que jamais vai deixar aquilo de lado, já que aquilo é importante para ela. Os irmãos gêmeos assassinos então sacam as suas espadas e avançam em direção a Sakamoto, dando ataques extremamente rápidos e nomeados, querendo fatiar um pouco a gordurinha do nosso personagem Sakamoto, que facilmente desvia de todos os ataques,
deixando os irmãos assassinos completamente surpresos, já que esse personagem é muito grande, no caso ele é muito gordo e é extremamente ágil. E mais uma vez então, eles decidem utilizar uma técnica nomeada. Seu nome é Técnica Especial Mabo Ryu. E assim que eles estão prestes a utilizar, Sakamoto com uma panela gigante bate na cabeça de Basho, colocando ele pro chão mais uma vez. Seong-Hee olha aquela situação, fica por um breve momento surpreso e avança com seu chakram para atacar Sakamoto, que defende utilizando uma frigideira e facilmente destrói aquela arma completamente. Não antes, é claro, dele ter uma cãibra de leve e ter que fazer um curativo junto com o Shin. E enquanto Sakamoto e Shin perdem tempo fazendo curativos, Seong-Hee avança em direção a Xiao-Tan dizendo que apenas tem que matar a garota, que não precisa se preocupar com aqueles dois homens estranhos. Mas Shin, como lê pensamentos, pega uma cordinha e enforca o personagem. Logo após, arremessa ele em direção ao chão e antes que ele possa se levantar, Sakamoto utiliza o golpe mais poderoso que ele possui, Cool Impact. Ele pega uma geladeira daquelas industriais e arrebenta a cabeça do inimigo. Xiao-Tan olha aquela situação completamente surpresa e pergunta: quem diabos são vocês dois? E enquanto Sakamoto come uma perna de caranguejo que caiu daquela geladeira, ele diz: somos apenas comerciantes. Voltando para a sede da Daishokai, o presidente Wang da organização criminosa está se perguntando o que aconteceu com Basho e Son-Hee, já que eles não aparecem, e ele finalmente localizou a porta do cofre onde está os tesouros da família Lu. Antes que ele se perceba, os dois irmãos assassinos são jogados completamente imobilizados aos seus pés, e Seong-Hee aparece atrás dele dizendo: nem mais uma única palavra. Ele percebe a situação e, morrendo de medo, começa a pedir desculpas pelo que fez com os pais de Xiao-Tan, implorando por misericórdia. Xiao-Tan se aproxima dele e, estalando seus dedinhos, diz: você pode se redimir no inferno. A cena tem um breve corte e a gente vê os personagens completamente arrebentados. Shin decide matar os personagens, mas antes dele dar essa sugestão, Sakamoto matou ele em pensamentos. Finalmente, Xiao-Tan utiliza a chave do cofre para abrir e finalmente retomar o tesouro dos seus pais. E ao ver aqueles itens, ela percebe que cada chefe da família Lu colocava algo que era especial para ele. Ela acaba encontrando o livrinho de inventário daquele cofre e descobre que o item especial do seu pai era um saque guardado para eles dividirem quando ela tivesse idade o suficiente para tomar aquilo. Foco no Sakamoto no drip. Finalmente a cena corta para Sakamoto, Xiao-Tan e Shin dividindo aquele saque enquanto consomem aqueles bolinhos completamente amassados. Já é outro dia e na bancada na mercearia Sakamoto está Xiao-Tan. Shin completamente abismado, sem saber o que aquela personagem está fazendo ali, e ela dizendo: agora eu trabalho nesse local. Shin chama ela de burra, sabendo que ela tem vários tesouros em um cofre e não tem a necessidade de trabalhar. Ela diz que jamais venderia um tesouro de família e chama o Shin de retardado. Final das contas, ele pergunta pra ela quem diabos guarda a porra de um detergente dentro do congelador. E Sakamoto pede pra todos calarem a boca gentilmente, já que ele está com uma ressaquinha graças à bebedeira de ontem à noite. Mais um dia, mais um registro no CLT e Sakamoto já começa com a nossa personagem Lu Xiaotang chegando completamente atrasada, dizendo que foi apenas 2 horinhas, já que ela precisou se arrumar. Shin dá uma boa analisada nela e diz que ela vestiu apenas o pijama e está com uma jaqueta por cima, e se pergunta se ela já chegou a trabalhar alguma vez na vida. Ela diz que em algum momento ela já trabalhou ajudando o pai dela, que eles cavavam valas constantemente e acabavam enterrando sacos de linhaça misteriosos. Shin, preocupado, aponta para Sakamoto e diz: vamos demiti-la agora mesmo, Sakamoto-san. Ela não passa uma vibe pacífica para essa loja, o que não faz sentido porque ela é uma ex-tríade e eles dois são ex-assassinos. Sakamoto olha bem para Shin e diz: ora Shin, isso não é legal, e Lu peça desculpas quando você chegar atrasada. Todos lá percebem que Sakamoto está falando um pouco demais e que normalmente até os pensamentos dele são ralos. Quando de repente o sino da loja toca e Sakamoto está entrando pela porta. Todos lá ficam completamente confusos porque possui 2 Sakamotos na sua frente. O Sakamoto da bancada se levanta e vai em direção ao novo Sakamoto, que lentamente se senta na cadeira e começa a ler o seu jornalzinho. O Sakamoto, que estava sentado antes, saca uma faca e rapidamente destrói o jornal,
tentando acertar o Sakamoto que estava sentado. Antes que Shin perceba, ambos estão tentando se matar. E o Sakamoto que estava sentado diz: há quanto tempo, Nagumo? Em uma velocidade extremamente surpreendente, o Sakamoto que estava em pé simplesmente muda de rosto e todos lá ficam sem entender absolutamente nada. Nagumo diz: então você ainda manja dos golpes, não é verdade, Sakamoto? Shin começa a ficar extremamente preocupado porque ele também não conseguiu ler os pensamentos daquela pessoa completamente estranha e pergunta para Sakamoto quem é aquela criatura. Nagumo então se apresenta: o meu nome é Nagumo, eu trabalho em um supermercado do outro lado da rua e eu e Sakamoto somos velhos amigos. E afinal de contas, eu tenho apenas 18 aninhos. Sakamoto conversa com Shin pelo pensamento e dizendo que aquele homem é ex-colega do tempo de assassinatos dele e que na realidade ele tem 27 aninhos. Shin fica despirocado da cabeça e começa a descer o cacete no Nagumo junto com o Shiotan, enquanto chama ele de mentiroso. E já amarrado, ele revela para os personagens que tem um prêmio pela cabeça de Sakamoto. Esse prêmio é estimado em 1 bilhão de reais. Aleatoriamente chega um entregador de pizza enquanto Nagumo continua explicando. Foi decidido oficialmente na conferência dos assassinos de ontem. Vai ser divulgado apenas amanhã que o assassino lendário Sakamoto está de volta ao jogo. Assim que Sakamoto recolhe a sua pizza e volta a se sentar, o entregador de pizza também se revela um assassino extremamente poderoso, conhecido como Pizza Nakajima. Ele pega 2 cortadores de pizza, aproveita que Nagumo está completamente amarrado e ameaça matá-lo, dizendo: seus merdas, me deixaram entrar agora, são pepperoni na ponta da faca. Não se movam ou o rosto do bonitão aqui está completamente acabado. Shin fica completamente surpreso e o pizzaiolo aponta para Sakamoto dizendo: não fique apenas parado aí comendo pizza, gorducho. Estou prestes a matar o seu amigo. Antes que Shin se dê conta, Nagumo aparece atrás do pizzaiolo, enforcando ele dizendo: viu, eu estava dizendo a verdade. Eu abomino o engano. Já perto de estrangular o assassino pizzaiolo, Sakamoto diz para Nagumo: não. Nagumo salta o corpo do personagem desacordado e diz: não me diga que você está em uma política de não matar. Acha que pode nos enfrentar assim? Eu e os outros assassinos? Brincadeirinha, eu não tô participando disso não. Nagumo diz: nós nos especializamos em prevenir assassinatos. Você sabe muito bem disso, não é, Sakamoto? Eu sinto falta dos dias que trabalhávamos juntos. Nagumo diz isso enquanto sai vagarosamente pela porta, dizendo para Sakamoto tomar cuidado, já que muito provavelmente pessoas muito mais poderosas que eles irão aparecer atrás do prêmio pela cabeça de Sakamoto. Enquanto Sakamoto olha em volta da loja, a cena corta para um escritório onde possui outra organização de assassinos, pedindo para todo mundo lá tomar cuidado com Sakamoto, já que ele é um assassino extremamente habilidoso, antigo membro da Ordem dos Assassinos. E enquanto o líder da organização Dodenkai diz isto, Sakamoto, que está sendo vigiado por câmera, se levanta vagarosamente e vai em direção a ela. Isso é um aviso. Se continuarem vindo atrás de mim, se preparem para o inferno. Sakamoto olha com um olhar assassino para todos eles através da câmera e dispara uma única bala, destruindo aquela câmera completamente. O líder da organização Dodenkai diz: inferno, hein? Bom, isso é algo para se esperar ansioso, não é mesmo? Cortando a cena mais uma vez para o mercadinho do Sakamoto, eles estão conversando sobre o que Nagumo disse para eles e decidem então pararem de sair de dentro de casa até se prepararem. Mais rapidamente, Aoi Sakamoto, a esposa do nosso barrigudinho, junto com a sua filha, aparecem completamente vestidas, prontas para ir para o passeio de amanhã. Sakamoto então lembra da promessa que fez para sua filha de levar ela no parque e diz para Shin: infelizmente, temos que ir. Já é outro dia e a família Sakamoto inteira está no parque. Sakamoto está enjoadinho porque não suporta brinquedos radicais. Ele começa a passar consideravelmente mal e Shin pergunta se ele vai ter que ligar para um médico afinal de contas. Mas indo diretamente ao assunto, tanto Shin como Shiotan estão lá apenas para proteger a família Sakamoto, dizendo que o objetivo principal deles ali é garantir a eliminação de qualquer inimigo que se aproximar da família Sakamoto e apoiar a família Sakamoto a se divertir. Enquanto ele fala isso, Aoi continua conversando com Sakamoto no cantinho,
e Shin explica para ele que dessa vez ele terá que ativar todo o potencial da sua telepatia. Ele pode ler pensamentos dentro de um raio de 20 metros, e qualquer assassino que se preze deixe escapar pensamentos durante a ação de assassinato, então ele saberia quem está prestes a atacar o nosso personagem Sakamoto-san. Xiao-Tan diz que Shin é bizarro porque ele consegue ler pensamentos, e ele explica para ela que esses poderes não ficam sempre ativados, que é como se fosse um rádio, ele precisa sintonizar, no caso ligar, para ouvir os pensamentos das pessoas. E utilizando essa habilidade, ele identifica o primeiro assassino. Ele chama Sakamoto pelos pensamentos e diz: Sakamoto, tem um inimigo se aproximando. Aquele ali às 4 horas está disfarçado de faxineiro. E o narrador revela pra gente que o nome dele é Ningo Kuri, o assassino faxineiro. O assassino disfarçado se aproxima lentamente em direção a Sakamoto e diz: um passeio em família, hein? Afinal de contas, você tem coragem, não é mesmo? Prepare-se para ser banhado em sangue na frente da sua filha. Xiao-Tan distrai Hana e Aoi, e assim que o faxineiro vai desferir um ataque no nosso personagem Sakamoto, sem olhar ele crava a ponta de um lápis no peito do inimigo, mas é claro, evitando atingir pontos vitais. E antes que Aoi perceba o que aconteceu, Shin rapidamente, com auxílio de Xiao-Tan, esconde o corpo do faxineiro assassino. Longe daquele local, outro homem observa. Aquele cor imbecil. Eu falei pra ele que o negócio de faxineiro era idiotice. Eu realmente tentei falar. E esse Sakamoto, eu gostaria que terminasse o que começou. Aquele velho barrigudo é mesmo uma antiga lenda. Também aquele Shin é problemas. Eu devo tomar cuidado com aquela coisa de ler mentes. Mas possivelmente eu resolva isso apenas pensando em absolutamente nada. Cortando a cena para outro passeio maravilhoso de montanha-russa, Xiao-Tan está extremamente preocupada porque ela também não gosta desse tipo de brinquedos. E Shin está extremamente preocupado porque acabou de perceber que deixou um assassino passar. No caso, esse assassino é aquele mesmo homem estranho que estava vendo o corpo do assassino faxineiro. Shin avisa Xiao-Tan e também avisa o Sakamoto pelos pensamentos. E assim que a montanha-russa começa a andar, o personagem misterioso saca uma arma e tenta acertar um tiro no Sakamoto, que vira o rosto e seu óculos acaba desviando aquela bala, mas não é um óculos comum. Sakamoto, como é o rei do preparo, está utilizando um óculos à prova de balas. Shin percebe que precisa ajudar o Sakamoto, já que ele não pode agir por conta própria, e decide tirar o cinto de segurança da montanha-russa. Tirando aquele equipamento, ele aproveita que a montanha-russa está prestes a passar por um looping e finalmente se solta, caindo em cima exatamente do assassino de cabelo prateado. Enquanto cai em cima dele, ele diz: vem cá um minutinho. Os dois caem meio aos trilhos e o assassino misterioso se levanta dizendo: você é meio louco, sabia? Quase me matou. E Shin responde ele dizendo: hoje é o dia de folga do Sakamoto-san e eu estou furioso porque estou fazendo hora extra para cobrir ele. O assassino misterioso se pergunta que tipo de puxa-saco é esse, e Shin rapidamente percebe que a montanha-russa deu uma volta completa e está prestes a atingi-lo. Antes de ser atingido, ele dá um salto longo, esquivando-se completamente do carrinho. O assassino então arremessa em direção a Shin uma faca. Shin percebe que não tem como evitar essa faca e desvia apenas um pouco a sua perna, deixando ela ser cortada. Rapidamente ele percebe que ela está envenenada e sua visão foi completamente desfeita. O assassino de cabelo arrepiado se aproxima e diz: bem forte, não acha? É uma mistura feita por mim mesmo. Bem, você vai provavelmente morrer. Como se sente? Shin pede para ele calar a boca dizendo que ele não sabe de nada do que está acontecendo. E mais uma vez ele diz: eu vim aqui para matar o Sakamoto. E assim que eu olhei ele, eu percebi: aqueles olhos são olhos de perdedor. E ele está com medo de morrer. E quanto mais uma pessoa se apega à sua vida, ela se torna fraca. Isso é visivelmente enxergado pelos seus olhos. Shin fica completamente pistola e diz: você não sabe de merda nenhuma. O Sr. Sakamoto está no meio de uma super missão difícil, que é de dedicar a sua vida para proteger a sua família. E aliás, uma pessoa com algo para proteger
sempre lutará desesperadamente. O assassino continua dizendo que ele é idiota, já que ele não consegue enxergar nada graças ao veneno. Então não tem necessidade dele fazer esses tipos idiotas de apelo. A montanha-russa completa mais uma volta e Shin mais uma vez salta, mas dessa vez ele utiliza um salto curto, sobe em cima do carrinho e o assassino, que deu um salto extremamente longo para fugir do ataque do carrinho, acaba ficando completamente vulnerável. Shin apanha ele e ambos começam a lutar. Shin tenta acertar alguns socos no assassino de cabelo arrepiado, mas rapidamente ele escope outra agulha envenenada em direção ao braço do Shin, que ainda está com seus poderes ligados, então consegue ouvir os pensamentos de diversas pessoas, até que ele decide então se arremessar junto com o assassino misterioso em direção ao palco que está acontecendo de um show específico. Finalmente caindo no local, eles são abordados por uma espécie de Power Ranger, que pergunta de onde eles vieram, já que eles estão fazendo um show infantil naquele local. O assassino de cabelo arrepiado diz para ele calar a boca, que se ele não ficar quieto, provavelmente ele vai acabar morrendo. E então surge ele, o herói de todas as crianças, o personagem Sugar, que com certeza foi inspirado no coelho Sansão da Mônica. E se você não quiser levar umas coelhadas daquela dentuça e golducha, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque com certeza eu mandarei ela atrás de você. Ela e o Quinta Sacata. Finalmente descobrimos que quem está dentro desse coelhinho é o próprio personagem Shin, dizendo que agora é diferente, que ele consegue enxergar muito melhor. O assassino misterioso saca mais lâminas e diz para ele: do que você está falando? Você continua absolutamente cego. Você quer fazer um show de massacre para essas crianças? Então vamos lá. Antes que ele finalize esse discurso sem graça, o coelhão avança em direção a ele e dá um golpe poderosíssimo chamado Rabbit Punch. Todo mundo vendo aquela batalha se surpreende a perceber que ela está num nível extremamente alto de realismo. O assassino começa a atacar diversas vezes o coelho, mas rapidamente ele esquiva de todos os ataques e dá um poderosíssimo gancho do coelho no queixo do assassino. E o assassino, completamente espancado, fica se perguntando como ele consegue se mover desse jeito. É como se ele pudesse enxergar. Na realidade não, parece ser mesmo outra pessoa. Se aproximando um pouquinho mais da plateia, a gente percebe que a família do Sakamoto está inteira naquele local, com a sua belíssima esposa dizendo que aquilo está muito realista, que parece até mesmo que ela está assistindo o UFC. E a sua filha Hana também concorda com aquelas afirmações. As duas personagens olham para Sakamoto, vê que ele está muito concentrado e diz que ele não passa de uma criança. Mas a realidade é que Sakamoto está guiando os movimentos de Shin, pedindo para ele se abaixar nos momentos certos e desviar, assim como também contra-atacar nos momentos certos. O assassino desfere mais um ataque em Shin, que acaba acertando ele de raspão, mas rapidamente Shin esquiva, deixando apenas a sua fantasia um pouco rasgada, o suficiente para ele perceber que Shin está lutando com os olhos completamente fechados. Até que Sakamoto diz: acabe logo com isso. Então o coelhão avança em direção ao assassino e dá um Deadly Dynamite Rabbit Shock, um chute direto no estômago do assassino, que faz toda a plateia levantar e ir à loucura. E enquanto isso, a personagem Lu está em um loop infinito andando na montanha-russa porque os personagens simplesmente esqueceram da existência dela. Já com o inimigo derrotado, a personagem Xiaotan está aplicando um colírio que na realidade é o antídoto do veneno que foi aplicado no nosso personagem Shin. Sakamoto se aproxima do assassino de cabelo espetado e pergunta: quem são vocês e quem te contratou? De início ele não fala muita coisa e Xiaotan junta sua faca envenenada que estava no chão e gentilmente enfia no braço do personagem, e já que ela está envenenada, ela lentamente joga o restante do antídoto fora gota a gota e diz que se ele não se apressar, provavelmente ele vai morrer ou ficar cego permanentemente. Shin olha aquilo completamente desesperado, dizendo que não usou o antídoto ainda no outro olho. E finalmente o cabelo espetado diz que na realidade ele é um assassino contratado pela Dondekai e que ele não tem apego emocional nenhum nelas porque ele é simplesmente um assassino e que um serviço não vale a vida dele. Shin pergunta se ele é um assassino da Aja e Xiaotan demonstra interesse em saber o que é aquilo.
E rapidamente ele explica que a Aja na realidade é a organização por trás dos assassinos, o que gerencia todos eles e repassam serviços, assim também como questões de pagamento. O assassino de cabelo espetado chama Sakamoto e pergunta: é verdade os rumores que você é um ex-membro da Order? Sakamoto, enquanto está prestes a revelar uma informação extremamente importante, é interrompido por sua esposa, dizendo que estava procurando por eles. Rapidamente, então, todos saem do local e a filhinha Hana de Sakamoto acaba fazendo um pequeno curativo no dodói do assassino. Ele, sem entender nada do que acabou de acontecer, decide ir para casa e deixar o assassinato para outro dia. A cena corta rapidamente para Xiaotan, Shin e Sakamoto comendo, e Shin comenta que possivelmente pelo efeito do veneno ele perdeu por um momento a sua capacidade de ler pensamentos, então eles estão em uma situação completamente ruim. Xiaotan percebe que perdeu o sensor de perigo dela e começa a despirocar da cabeça, se perguntando o que diabos eles vão fazer agora. A Oi, esposa de Sakamoto, se aproxima e pergunta se eles querem ir embora, até porque eles estão agindo bem estranho. E todos com medo de decepcionar aquele dia maravilhoso que eles estão tendo, diz que está tudo bem. E cortando a cena mais uma vez, a gente tem a apresentação de mais dois novos personagens. Ambos são assassinos. Eles vão até o banheiro e começam a conversar com o assassino de cabelo espetado, chamando de Tatsu. Antes que Tatsu consiga tomar alguma ação, a assassina apanha a cabeça de Tatsu e coloca ele no chão e acaba sentando em cima dele. Rapidamente, o outro assassino diz para ela fechar as pernas, dizendo que ele não teria outro lugar para olhar, senão você já sabe aonde. Eita! Tatsu então pergunta aos dois assassinos, chamando eles de Boile e Obiguro, e pergunta o que vocês querem comigo. Eles dizem que possivelmente se eles não aparecessem lá para resolver a cagada que o Tatsu fez, possivelmente ele teria que ser demitido ou exterminado. Obiguro diz que está ansiosa para conhecer o lendário assassino Sakamoto e Boile diz: ó mesmo, você nunca encontrou ele antes. Isso faz a minha cicatriz doer. Obiguro pergunta se Sakamoto tem alguma relação com a cicatriz de Boile e ele diz que não, que apenas lembrou que a sua cicatriz estava doendo. O bicho é um piadista. E enquanto eles jogam conversa fora, Tatsu lembra de uma coisa muito importante. Esses dois, há mais de 2 anos atrás, massacraram mais de 200 pessoas num incidente de Honriko. E eles são a dupla mais poderosa da Dondekai. No caso então, tanto Sakamoto quanto Shin irão com certeza serem eliminados. Voltando para Sakamoto e os demais, eles justificam para sua esposa dizendo que estão se divertindo muito, já que tudo está correndo perfeitamente bem. Já que, é claro, eles não podem decepcionar tanto a mestre Aoi quanto a mestre Hana, já que com certeza isso faria eles se divorciarem. Shin conversa com Xiaotan e Sakamoto dizendo agora está meio difícil de escapar nesse momento. E Xiaotan responde não que isso seja necessário, já que estamos em um espaço aberto e bem luminoso. No caso, condições primordiais para evitar um assassinato, e aponta para uma atração desse parque que é um hospital abandonado e completamente escuro. Rapidamente, tanto Sakamoto quanto Shin e Xiaotan ficam completamente desesperados e pensam, ali existem as condições primordiais para um assassinato. Já dentro do hospital abandonado, enquanto a guia apresenta o local para eles, Xiaotan tira uma bebida da sua mochila, dizendo que aquilo é um remédio para ansiedade, já que possivelmente eles serão atacados em um momento ou outro dentro daquele lugar. Enquanto eles caminham, 2 pessoas observam os passos deles. E enquanto eles continuam passeando pelo hospital abandonado, eles percebem diversas criaturas. E Xiaotan mostra ter medo de todas elas. Shin fica contente por um breve momento porque a família do Sakamoto está se divertindo e rapidamente ele sente a presença de alguém. No caso, um assassino vem por trás utilizando uma faca e tenta atacá-lo. Shin, como é mais rápido, acaba se esquivando, mas Aoi percebe o que está acontecendo e se pergunta se aquilo é um zumbi. Sakamoto finge ter se assustado e rapidamente atinge um soco no zumbi, fazendo ele ficar completamente paralisado. Shin percebe o que aconteceu e diz, fingindo medo enquanto permanece no ponto cego da sua esposa: isso é muito inteligente, Sakamoto. Sakamoto então entrega a carteirinha para Shin do assassino que ele acabou de retirar,
e Shin se pergunta se a organização vai mandar mais recém-licenciados como aquele lá. Se for assassinos novatos, eles não vão enfrentar problema nenhum, mas Sakamoto diz: isso se eles continuarem mandando pessoas como aquelas. A cena corta mais uma vez para os assassinos Obled e Obiguro pergunta para Oble por que ele está se exercitando, já que ele só faz aquilo em momentos que ele está, digamos que tenso. E ele revela que ele tem um passado com Sakamoto, que quando ambos eram jovens, eles conversavam bastante, já que eles tinham muito em comum. Mas em um certo momento, Sakamoto recebeu diversos chocolates dos membros femininos da organização de assassinos, assim como também o Nagumo, e ele acabou ficando magoado. Olha só que maravilha. Voltando pro tempo normal, Obiguro diz: emocionante. Então isso é uma briga para acertar as contas antigas. Oblei diz que ele não guarda rancor de ninguém. Voltando então para o Sakamoto e os demais, eles se perguntam: mas quantos assassinos estão escondidos neste parque temático? Eu já não aguento mais descer o cacete em zumbi fajuto. A filha de Sakamoto se aproxima e diz: é divertido que tenha tantos zumbis afinal de contas. Me pergunto o que mais vem a seguir. Shin comenta o fato de Hana não ter medo e diferente começa a tomar um remédio especial, que ela diz que vem direto da família Lee. Mas Shin diz que ela é uma alcoólatra e que ela está fingindo, já que aquilo é uma simples bebida. Todos os personagens ali começam a notar barulhos estranhos vindo de uma porta. Xiaotan, como está completamente bêbada, decide abri-la e de repente, diversos zumbis, ou melhor, diversos assassinos, vão para cima de todos os personagens, inclusive Aoi e Hana. Sakamoto começa a atacar um por um e do nada ele é arremessado para longe por um lariate desferido pelo Oble. Sakamoto então revida, lançando em direção a ele em alta velocidade a carteirinha feita de plástico, no caso de papel, do assassino que ele pegou mais cedo e adivinhem, ela furou a parede. E completamente puto, Sakamoto diz: saia. Oble pergunta se Sakamoto se lembra dele e Sakamoto, ainda puto, continua dizendo: eu não me lembro de você. Cai fora e me responda: aonde está a minha família? A gente tem um breve corte para Obiguro e ela está conversando com Shin, dizendo que já que ela perdeu no Paro Ímpar, ela tem que enfrentar os peixes pequenos. E antes que ela finalize essa pergunta, Xiaotan do nada desfere um chute poderoso no rosto dela, fazendo o seu nariz sangrar. E Shin se pergunta se aquilo é o estilo bêbado. Ela está completamente bêbada, entrando em posição de luta, e diz: vamos lá, sua bruxa velha, eu vou mostrar a essência do Tai Chi. Voltando para Sakamoto, se prepare para experimentar um inferno. Todos estão prestes a começar o combate e mais uma vez Bolê pergunta se ele se lembra dele ou não, e Sakamoto quer saber apenas aonde está a sua família. Ele arremessa um soco em direção a Boile, que impede o soco do Sakamoto, lançando em direção a ele uma bola explosiva. Sakamoto ignora o dano e tenta desferir um chute em Bolê, mas ele se agacha e utiliza diversas bombas explosivas, fazendo ela quicar e atingir Sakamoto de todos os lados. Por fim, ele utiliza uma espécie de foguete em suas mãos, e enquanto Sakamoto está no chão, ele finaliza com um soco desferido diretamente no queixo do nosso protagonista, enquanto diz: é triste, não é, Sakamoto? Cortando a cena diretamente para nossa Xiaotan bêbada, Shin e Obiguro, ela se pergunta se eles ouviram o som da explosão e que provavelmente a batalha daquele lado já começou. Xiaotan aproveita que ela virou o rosto e tenta desferir um ataque, mas ela acaba segurando, dizendo que foi uma boa tentativa, mas faltou a quantidade certa de excitação. Por fim, ela agarra pelos cabelos da nossa personagem Xiaotan e chacoalha de um lado para o outro, fazendo ela sentir vontade de vomitar, já que ela está bêbada. Enquanto ela avança em direção ao Shin, ela diz: seria fácil demais matar todos vocês aqui, mas eu gosto de levar as pessoas ao limite. Então, quanto mais loucas elas ficam, provavelmente mais poderosas elas ficam. Ela amarra o personagem Shin e ameaça ele com uma ampulheta e uma motosserra, enquanto tira suas roupas diz: você tem 10 segundos para me acertar um ataque e esse ataque conectar, e a cada vez que não conseguir, eu arrancarei um membro dele. E agora faltam apenas 5 segundos. Xiaotan começa a chorar pedindo desculpas, dizendo que não vai conseguir, e Shin se pergunta se ela na realidade é uma bêbada chorona.
Voltando para a batalha mais importante, Sakamoto está completamente deitado no chão e Oblei diz para ele: essa é a diferença de 5 anos de experiência. É triste, mas antigamente você era Hidetomi de durão. Sakamoto então se levanta e tenta mais uma vez acertar um soco em Oblei, que utiliza outra Super Ball para simplesmente desviar o ataque de Sakamoto. Assim que ele é atingido pela explosão, Oblei diz: com as minhas Super Balls e meus Rocket Dynamite Punch ou RDP, será impossível você me acertar, já que eu consigo te pegar antes, a qualquer distância e de qualquer ângulo. Mas você provavelmente esqueceu disto também. E Sakamoto então, se lembrando daquilo, se lembra exatamente quem é esse personagem, enquanto é claro, continua recebendo alguns ataques. E Oblei diz: eu te admirava, mas olha só pra você agora, tão fraco e tão gordo. Você não consegue nem mesmo proteger a sua família. Assim que Sakamoto escuta aquilo, ele recebe um soco extremamente poderoso e é arremessado para longe. Oblei, achando que acabou com a batalha, começa a acender um cigarrinho do capeta, mas logo sente como se várias espadas estivessem perfurando seu corpo. E ele escuta: perclorato de potássio 10 gramas, ácido pícrico 4,8 gramas, tenitrato de pentaeritritol 20 gramas e nitroglicol 3,5 gramas. Eu me lembro de você. Você é o Boile, não é mesmo? E a partir de agora, eu vou com tudo. Sakamoto se levanta, completamente magro e retirando seus óculos. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários se vocês querem mais do resumo completo de Sakamoto Days. E também, é claro, se vocês querem um resumo completo do anime Record of Ragnarok, já que recentemente eu estava lendo o mangá e me lembrei que ele é bom pra desgrama. No mais é isso, e sonar quem diz. Tchau!